Salve nação corintiana, aqui quem tá falando é o João SCP, é, vai Corinthians. Já tava pensando em fazer um projeto assim, né? Em gravar um vídeo falando do Coringão, só pra falar mesmo, né? Do que uma coisa que eu amo tanto, que é o Corinthians. Que bom que já vou começar com uma vitória, né? 3-0. Enfim, vamos lá, falar sobre essa vitória. O Corinthians jogou hoje 9 horas na Arena contra o Mirassol, tava com 30 pontos. E antes do jogo estava em 14º. Então a gente precisava muito dessa vitória. Porque fazendo 3 gols a gente ficava pelo menos em. Fazendo 3 gols, não, fazendo 3 pontos a gente ficava pelo menos em 11º. E conseguimos ainda ficar em 10º por causa do saldo de gols, né? Passamos o Grêmio no saldo de gols e ficamos em 10º. Vamos lá. Antes do jogo, acho que todo mundo sabia que o Corinthians podia ganhar, que era obrigação ganhar, até pelo que vinha fazendo nos últimos jogos, tanto contra o Flamengo, tanto contra o Internacional, tanto tinha até jogos passados, mas eu acho que pegando principalmente esse recorte desses dois últimos jogos, que deixou escapar a vitória nas mãos, principalmente contra o Internacional, naquele pênalti que, pelo amor de Deus, tem falha, tem uma falha gigantesca da arbitragem, mas é, o Kaká fazendo um pênalti daquele faltando um segundo para acabar o jogo é desanimador, né? Enfim, e contra o Flamengo, perdeu o gol, era para ter 3-0 no primeiro tempo e acabou escapando. Então a gente tava nessa coisa de a gente precisa ganhar, a gente precisa pontuar. A gente não pode deixar escapar. É, dois, 2 pontos, 3 pontos, como a gente tá deixando nos últimos jogos. Aí vai lá, né? Começou o jogo. Corinthians sendo pressionado pelo Mirassol. E no começo do jogo o Mirassol teve chance. Até que eu acho que nenhum torcedor imaginava que seria assim. Eu acho que nem os próprios jogadores estavam imaginando isso, né? E o Mirassol bem, cara. O Mirassol bem. Não é à toa que eles estão buscando essa vaga na Libertadores. Que todo mundo achava que o Mirassol ia cair, tá. Não vai, né? Além disso, pode ser que pegue uma vaga na Libertadores. Enfim, o Mirassol foi indo, conseguindo o campo, trabalhando a bola, principalmente naquele lado do Mateuzinho. Eles estavam conseguindo direto entrar naquele espaço. E o torcedor já vai ficando, meu Deus, né? Só que aí na primeira saída do Corinthians, já dava pra ver que, beleza, o Corinthians quando chega também chega com perigo. Tanto é que aos 12 minutos já sai uma jogada, quem cruza é o Bidon, acho que não, quem cruza é o Bidon, toca pro Bidu, o Bidu cruza, o Yuri ia fazer o gol e o Reinaldo puxa, né? Reinaldo lateral do Mirassol puxa o Yuri na área, o juiz não dá pênalti, e depois o VAR chama, assinala o pênalti. Esses são os 12 minutos. O pênalti é batido, se eu não me engano, aos 14. Vamos lá, falar sobre o pênalti. Foi pênalti, óbvio, não é nem isso que eu ia falar, mas só pra não ter dúvida que foi pênalti, Yuri foi puxado na área, ele ia fazer o gol, tava sozinho. Enfim, em relação ao pênalti, acho que todo mundo tava aqui, ó. Principalmente quem viu os números de pênalti do Corinthians esse ano. O Corinthians antes desse pênalti tinha batido o quê? 5 pênaltis, eu acho que era 6, e tinha feito 2. Então, isso tudo no Campeonato Paulista, que foi do Thales Magno e teve um do Romero, eu acho. Eu acho que foi o Romero que fez um de pênalti. Se não me engano, teve um do Thales Magno. Aí a gente fica como, né? Meu Deus do céu. Já perdeu os últimos dois no Brasileirão. Contra o Mirassol, Memphis cavou, contra o Flamengo, o Yuri cavou, e perdeu contra os Porcos, o Yuri bateu, o Everton pegou. Então a gente já tava naquela. Não pode perder o peito, pelo amor de Deus, né? E eu achei muito estranho porque eu achei que o Yuri ia bater. Tanto que a torcida tava gritando o nome dele, Yuri, Yuri, Yuri.
e quem tava na bola era o Michael. Eu até achei que era aquela coisa de tipo, vou ficar aqui segurando a bola, o cobrador oficial vai chegar, pra nenhum jogador do outro time ficar falando merda no ouvido dele. Mas não, o Michael pegou a bola, ficou lá e foi bater o pênalti. Não vou negar que, tipo, eu achei que o Yuri ia bater. Mas, tipo, eu também não fiquei, pô, não vou ficar, meu Deus, era pro Yuri bater e tal, porque já tinha perdido dois pênaltis anteriores, tá ligado? E pelo menos o Maicon é bom batendo pênalti, pelo menos, né? Ano passado eu lembro que ele bateu contra a Portuguesa, na fase que o Corinthians estava, precisando da vitória, Paulistão horrível, tava quase brigando pra não cair no Paulistão ano passado. No começo de 2024 foi caótico, enfim. E ele bateu o pênalti, e quando ele bateu, Maicon bate pênalti bem. Sempre na disputa de pênalti ele sempre bate. É, bateu em 2022 contra, contra o Flamengo na final, bateu em 2018 lá no Chiqueiro, bateu contra o Galo em 2023, enfim. Ele já tem um bom histórico de pênaltis, né? Pegou a bola, bateu firme no canto esquerdo do Walter. O Walter ainda tocou na bola, mas foi uma paulada uma paulada rasteira no canto esquerdo de volta, não tinha como ele pegar. Ainda tocou na bola, mas entrou. E é isso, né? Fez o gol, vamos, vai Corinthians pra cima. Já ficou naquela, né? Graças a Deus. Corinthians ultimamente tem demorado muito a fazer gol no começo do jogo. Que bom que dessa vez conseguiu. Aos 14 minutos já fez o gol. Aí beleza. Primeiro tempo do Mirassol foi bom, foi muito bom. Eu me impressionei com o primeiro tempo do Mirassol. Eu não fico acompanhando o Campeonato Brasileiro, eu só vejo o Corinthians praticamente. É muito difícil ver um outro jogo de algum outro campeonato. Eu só vejo praticamente o Corinthians e a seleção, né? Quando joga. E olha lá. Mas eu só vejo o Corinthians. Então, assim, eu fiquei impressionado com o que o Mirassol tá fazendo. Não é à toa que eles estão no G4 do Campeonato Brasileiro. E jogaram bem. Eles pressionaram a gente. O Corinthians, quando saía muito bem, conseguia pelo menos fazer o Mirassol levar perigo, sabe? Mas eles ficavam mais com a bola, eles conseguiam trabalhar mais a bola. E o primeiro tempo foi esse. Foi o gol do Corinthians, algumas saídas boas ali, aqui e ali. Ai, algumas saídas boas aqui e ali. E, e o Mirassol conseguindo apertar, conseguindo principalmente até os 35 do primeiro tempo, infiltrando naquele lado do Mateuzinho e depois conseguiu ajeitar a marcação. Raniel, que foi bem no jogo, mas estava errando muito passe no começo do jogo, deu algumas jogadas perigosas por causa dele, que errou passe no jogo, o menino só chegou. Mas enfim, terminou o primeiro tempo, falei, tá, terminou o primeiro tempo, não tem o Dorival, mas o filho dele vai conseguir ajeitar as coisas e tal. E voltou o segundo tempo e o Mirassol continuou pressionando. Mas dessa vez o Corinthians conseguia se defender melhor. O Mirassol, ele não. Até já não tinha dado nenhum chute no gol e foi o jogo inteiro assim, não deram um chute no gol. Então, assim, mesmo que ele chutasse, finalizasse, mas no gol não ia nenhum. O gol praticamente não trabalhou. É, Aí deixa eu ver aqui qual que foi o minuto do jogo, anotei aqui. Tá, aí no segundo tempo foi aquela. O Corinthians quando pegava uma chance de ir no contra-ataque, infelizmente não conseguiu. Dessa vez não conseguiu. Conseguiu contra o Flamengo, conseguiu contra o Inter fora de casa. Mas dessa vez é, não conseguiu pressionar o Mirassol dentro de casa. Algumas vezes ficava com a bola, conseguia aqui e ali, principalmente com o Bidu. Mas era muito mais o Mirassol pressionando e o Corinthians indo no contra-ataque. Não diria nem no contra-ataque, recuperava a bola e começava a construir, mas o Mirassol ficava com a posse de bola. Até que nos 26 do, do segundo tempo, que tinha entrado Vitinho e tinha entrado o André, o, o volante da base. Vitinho entrou no lugar de Negão, que fez um bom jogo.
Não apareceu tanto, mas fez um ótimo jogo também, sempre correndo, buscando a bola, enfim. Negão, um passinho. E teve quem saiu, o Marquinhos. Marquinhos saiu para a entrada do André. Melhorou o jogo do Corinthians, o Vitinho ele conseguia pegar a bola e dava outra perspectiva, porque Guinegão é mais aquele jogador, beleza, ele constrói, mas é mais um jogador objetivo. E Vitinho ele consegue mais ficar com a bola, consegue mais trabalhar melhor a bola e tal. Tanto que o gol sai pelos pés dele, né? Praticamente. Porque eu acho que Bidu toca a bola pro Maicon, o Maicon devolve pro Bidu. É isso, meu Deus. Eu tô confundindo com o terceiro gol. É isso mesmo. Bidu toca pro Maicon, aí o Maicon devolve pro Bidu, que toca pro Vitinho. O Vitinho entra aqui na diagonal da área e toca pro Yuri. E o Yuri fez o gol. Que era um gol difícil de fazer, porque ele tava chegando meio que assim, tá ligado? Aí, pra pegar aquilo de esquerda, foi bem no canto, inclusive, não era fácil de fazer o gol. E ele fez lá 2-0, vamos, que o Corinthians, todo torcedor tava com aquele medo. Meu Deus do céu, a gente não pode tomar um empate aqui. E já fez o 2-0, aí praticamente já matou o jogo. O Mirassol ficou com a bola, tentou atacar, mas aquilo desestabilizou os caras de, depois do gol. E foi isso. Pena que depois o Vitinho machucou, mas tem a data FIFA, né? Vai ficar, eu acho que 2 semanas sem ter jogo agora. É, e vamos ver, né? Vamos ver o que vai sair aí, se vai ser, se teve alguma coisa séria com o Vitinho. Eu acho que ele foi sozinho, cara. Ele disputou uma bola, aí o cara pegou a bola e depois que ele foi tentar correr atrás do cara, já ele sentiu. Eu não sei se foi no joelho, na posterior, eu não nem me liguei direito. Depois do gol já tava, ai, graças a Deus, estamos ganhando, não vai acontecer nada, né? Se Deus quiser. E não aconteceu. Aí foi aquela, o Mirassol pegava a bola, mas os caras já não estavam com aquela, né? Teve uma chance do Reinaldo, não sei se foi antes do gol ou foi depois, que ali foi realmente a chance de perigo do Mirassol. Teve essa e teve outra no primeiro tempo, que passou muito perto. Mas essa foi a principal chance do Mirassol, que Reinaldo, que teve uma jogada é, na entrada da área, que o cara tocou rápido para Reinaldo, ele entrou e chutou, só que foi para fora, passou na cara do gol praticamente, e a bola saiu. É, aí depois foi aquilo, o Corinthians deixava os caras jogar, pegava a bola e tentava segurar a bola ou ir pro ataque. Até que deixa eu ver de novo, aos 49 minutos, saiu o terceiro gol do Corinthians. Yuri pega a bola mais ou menos ali no meio campo, vai carregando. Aí ele tenta mandar a bola, eu acho que é pro Memphis, só que bate no jogador do Mirassol e por sorte volta no Yuri. Aí o Yuri vai, continua seguindo a linha. Eu achei que ele ia bater cruzado, mas não. Ele tocou a bola com o pé direito mesmo, ele tava para bater cruzado. Ele ia bater com o pé esquerdo, mas ele toca a bola com o pé direito pro André. O André, eu acho que já naquela euforia, né? Tipo, o cara da base, não fez nenhum gol no profissional. Eu acho que, dependendo do jogador, ele até ia tentar jogar pro Memphis, mas ele foi lá, teve personalidade, chutou no gol e ainda desviou no zagueiro dos caras, mas ali já era gol certo. Não teve nem chance pro Walter. Gol 3-0, acabou, graças a Deus. Aí o juiz apitou o final do jogo. Então, ótimo resultado. Principalmente porque o Corinthians não ganhava desde maio, cara. Na arena, pelo Campeonato Brasileiro. Só tinha ganhado aquele jogo contra o Santos, com um gol do Yuri, e, e ainda não tinha voltado a ganhar. Ganhou no Maracanã contra o Fluminense, ganhou do Vasco em São Januário, ganhou do Ceará no Castelão. Deixa eu ver se teve mais outro jogo. Não, acho que foram só esses. Porque depois da Copa do Mundo o Corinthians demorou pra engrenar no brasileiro. E aí em casa empatava e perdia. Coisa que passado. O Corinthians brigando para não cair praticamente o campeonato inteiro. Só parou de brigar para não cair depois das 9 vitórias, né? É,
Só tinha tido uma derrota, se eu não me engano, na sexta rodada, sétima rodada, eu acho, contra o Botafogo, campeão, que teve uma derrota em casa. De lá, depois de lá, o Corinthians não tinha perdido em casa em 2024. E sempre foi assim, o Corinthians não perdia, praticamente não perdia em casa, principalmente no brasileiro. E esse ano acabou, tá com, acho que 4 derrotas em casa. Perdeu pro Flamengo em casa, perdeu pro Bahia em casa, aí perdeu pro Bragantino em casa. E se eu não me engano, perdeu para mais um time, só que eu não tô me lembrando qual que foi. Mas se eu não me engano, perdeu, acho que foi no primeiro turno. Pro Fluminense, que foi o jogo que o Ramon Dias caiu. O Fluminense em casa, no primeiro turno. Então, assim, não é normal. O Corinthians perder em casa não é normal. Isso não pode ser normal. E espero que isso acabe. Eu espero que o Corinthians agora não perca mais em casa, principalmente no Campeonato Brasileiro, porque isso não é normal. E que bom, ganhou 33 pontos, calma. A gente sabe que o objetivo no Brasileiro é não cair e o objetivo na temporada agora, Copa do Brasil. É isso. Tá. Fora da situação. Falando da tabela agora. Tem clubes com jogos a menos. Se eu não me engano, o Galo tem 2 jogos a menos, tá atrás do Corinthians e joga amanhã. Não, joga amanhã não, perdeu o Fluminense hoje. Tem alguns outros clubes com jogos a menos, mas assim, em relação a não cair, brigar para não cair, não acredito que vai brigar. Se fosse pra tá, não digo nem assim pela situação do Corinthians brasileiro, porque o Corinthians brasileiro, o último brasileiro decente do Corinthians foi em 2022, que ficou em quarto colocado. Foi o último decente do Corinthians. 2023, brigou para não cair. 2024, pelo amor de Deus. É, beleza, teve as 9 vitórias e tal, mas, cara, pro tamanho do Corinthians isso não pode. E agora, novamente, fazendo um campeonato brasileiro ruim. Claro, tem outras situações, não tem elenco, o clube tá endividado, mas isso é outra história. Ver se eu gravo outro vídeo falando disso. Mas o Campeonato Brasileiro do Corinthians é ruim. E em relação a brigar para não cair, não acredito que vai brigar. Não pelas atuações do Corinthians, né? Principalmente pelos 4 que estão no Z4. Eu acho que o Z4 não muda e sempre que eu vejo o pessoal falando, também acho que o Z4 não vai mudar. Por enquanto o Z4 tem Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Se eu não me engano é nessa fileira assim. Aí eu acho que em 16º tá o Santos e depois não sei. Eu sei que o Corinthians está em 10º agora, né? Tem mais rodada ainda. Se o Ceará ganhar amanhã, o Ceará vai pegar a Sereia, vai pegar o Santos. E se ganhar amanhã, passa o Corinthians. Mas se empatar ou perder, o Corinthians vai continuar em 10º. Tá. Em relação ao brasileiro, o objetivo é não cair, é fazer os 45, se der para subir mais na tabela, até pela grana que vai ganhar, né? Porque a cada posição da tabela maior que você fica, você vai ganhar mais. Mas enfim, é fazer o serviço, principalmente jogo dentro de casa. Antes desse jogo, eu já estava falando, tem que ter 5 jogos. 5 jogos ganhando em casa já não cai. Porque já os 15 pontos é necessário. Já ganhou um agora e agora só falta mais 4. Ganhando em casa mais 4 jogos já não vai cair. E é esse o objetivo. Porque o foco é a Copa do Brasil. O foco é recuperar o Garro, o foco é recuperar o Memphis 100%, o foco é, se der, recuperar o Carrinho também. O foco é esse. Recuperar os jogadores que estão lesionados. O Vitinho, que vai ser importante. Ele, beleza, ele não fez gol ainda, mas ele está sendo importante, dando assistência, saindo do banco para dar assistência. E o Corinthians precisa disso. Banco. O Corinthians não tem elenco nenhum. Vai chegar nessa Copa do Brasil praticamente só com o time titular e com 2 reservas no máximo. Porque o Corinthians não tem reserva. O Corinthians não tem titular, né? O titular da gente na zaga é para ser o André Ramalho, que, pelo amor de Deus, incrível como esse cara jogou bem ano passado e agora, enfim. Esse é o objetivo do Corinthians, Copa do Brasil, né? E
Acho que em relação ao brasileiro é isso. Próximos jogos. O Corinthians só vem jogar amanhã. Só vem jogar amanhã, não. O Corinthians só vem jogar depois da data FIFA. Contra o Santos na Vila. Sem o Hugo Souza, que vai tá com a seleção. Vai jogar contra o Japão, se eu não me engano. Ele vai estar com a seleção, né? Não vai poder jogar. Provavelmente vai ser ou o Donelli ou outro goleiro da base, Ivan, eu acho o nome dele. Esqueci. O Felipe Longo. E Ivan é o outro. Passou. Aí ou vai jogar o Donelli ou vai jogar o Felipe. E, cara, em relação a esse clássico, dá pro Corinthians ganhar. O Corinthians vem fazendo bons jogos. Novamente, fez um jogo bom contra o Flamengo. Fez um jogo bom contra o Internacional. Quais foram? Quais foram os outros jogos? Eu vou ver aqui. Cadê? Agora eu quero pegar o recorte. Tá. Última sorteio do Corinthians. Aí, beleza. Fez um jogo péssimo contra o Sport. Fez um jogo péssimo contra o Fluminense. É, e fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos lá. Eu acho que nós estamos levando da régua a partir do jogo do Flamengo. Por quê? Porque foi depois do jogo do Sport que os jogadores foram cobrados e eles estão jogando de verdade. Eu sabia, o Dorival estava tirando leite de pedra desse time. As atuações ruins que o Corinthians tinha, principalmente contra o Sport, cara. Aquilo ali era jogador que não estava querendo jogar. E agora eles estão entendendo a situação do clube que está passando. A torcida já não aguenta mais tanta notícia ruim, tanta coisa ruim que vem acontecendo com o clube, dívida, transfer ban, tudo mais, e os jogadores ainda fazendo um pouco mole no campo. Não, pararam para pensar e a partir do jogo do Flamengo já é outra coisa, já melhorou. Com o jogo do Flamengo a gente ainda estava sem jogadores, tava sem o Memphis, sem o Garro. É, se eu não me engano, joga. Não, é sem o Bidu joga contra o Internacional. Enfim, contra o Internacional a mesma coisa. Não ganhou, mas jogou bem. E agora conseguiu jogar bem. Beleza, o Mirassol foi melhor até certo ponto. Não foi eficiente, mas foi melhor com a bola no pé. Mas ganhou de 3-0. A pessoa que ganha de 3-0 um jogo não quer dizer que ela jogou ruim. Ela jogou bom, mesmo que o adversário tenha sido melhor que ela no jogo, mas ela jogou bem. Foi eficiente, foi muito mais eficiente que o Mirassol. Muito mais, muito. O Mirassol deu, sei lá, 20 chutes no gol, não acertou um gol. Um chute no gol. Então, assim, essa é a régua. E evoluindo, e fazendo o dever de casa, e as coisas que precisar ajeitar, o Dorival vai ajeitar pra gente ir com tudo na Copa do Brasil. E eu acho que é isso. É, é o primeiro vídeo que eu tô gravando. Eu não sei se vai ficar tão, tão confuso. Eu nunca fui de gravar vídeo assim, tá ligado? Explicando uma coisa e tal, explicando o jogo. É o primeiro vídeo, vamos ver se isso vai dar certo. Pretendo continuar fazendo, pretendo continuar melhorando. Eu ia gravar com meu headset, só que eu não tô achando o microfone. Aí tô gravando assim mesmo, enfim. É, vou ver se eu gravo mais vídeos, né? Ao decorrer do tempo. E é isso. Se você viu esse vídeo, se esse vídeo chegou em alguém, não sei nem se vai chegar em alguém também, mas se esse vídeo chegou em alguém que você possa comentar aí, falar alguma coisa em relação ao jogo, ou em relação ao que você achou do vídeo, do que tem pra melhorar. Não vou ficar pedindo like nem nada. Só dá um feedback em relação ao vídeo que eu tô gravando. É, é isso. E uma alterca da Copa do Brasil. Essa é a minha mentalidade. Desde que passou para a semifinal, que a semifinal vai ser depois do brasileiro, a minha mentalidade é essa. Eu tô batendo na mesa, vai tremer. Tipo, enfim, essa é a minha mentalidade. Uma alterca da Copa do Brasil pra cima. E é isso. Vai, Corinthians.